Muito bem, vamos agora para a nossa aula 4 da websérie Primeiras Frases em Chinês. Essa aula agora nós vamos falar como dizer como você está em chinês, como um chinês nativo diria. Quando você pergunta para alguém como você está na China, você primeiro precisa conhecer essa pessoa. Você não vai perguntar isso para uma pessoa que você não conhece ou que você não tenha intimidade. Você pode até conhecer, mas não tem intimidade, né? Então você não vai sair perguntando como ela está, porque essa pergunta, ela é uma pergunta que a pessoa vai responder como ela está efetivamente, né? Então, para você perguntar para alguém, você tem que ter um grau de intimidade com essa pessoa. Você tem que ser amigo mesmo. Pode ser um casal, pode ser algum amigo muito próximo. Se você tem um amigo chinês e ele te pergunta como você está em chinês, da forma natural ali que os chineses usam, você pode ter certeza que ele te considera um amigo próximo, tá? Porque se não fosse um amigo próximo, ele nem te perguntaria essa intimidade sua, né? Ele não ia perguntar uma coisa tão íntima, que para eles não é uma coisa tão aberta assim, como pra gente. A gente pergunta pra... Sim, você conhece, e aí, tudo bem? Beleza? Como é que você tá? Às vezes você pergunta como se fosse um oi mesmo, né? Você não tá aprofundando ali no assunto, a não ser que você esteja preocupado com a pessoa, né? Eu queria saber como é que você tá, porque eu sei que você tá passando por um problema. É diferente, né? Então, o chinês, quando pergunta isso, é porque ele tem intimidade. Então, a gente tem aqui uma maneira bem usada, né? Para amigos próximos, que eu vou começar a colorir, né? Que é o Ni jingtian zhenmeyan? Ni jingtian zhenmeyan? Deixa eu começar a colorir aqui meus bloquinhos. Para quem não acompanhou as aulas anteriores, eu coloco tudo em preto e branco nesse formato em preto e branco no início e eu vou colorindo para poder você visualizar melhor, tá? Então a gente vai fazer esse colorido juntos, tá bem? Vamos lá. Deixa eu só... E por que eu uso colorido? Porque eu acredito que usando as cores fica mais fácil de identificar os bloquinhos, até o seu olho, né, acostumar a reconhecer os ideogramas, a gente colorindo fica mais fácil para aprender, porque no dia a dia tudo em preto e branco, uma carta, um e-mail não tem nada colorido, né? Mas para aprender. Então vamos lá. Ni, você, jingtian, hoje, zhenmeyan, como você está, né? Como se fosse o como você está, né? Ni, você, jingtian, hoje, jingtian, esse bloquinho aqui, jingtian, hoje, zhenmeyan, é como. Então, o que acontece? Essa frase, repara, essa frase, ela está perguntando como que você está hoje. Esse ni pode ser omitido também. Aliás, eu quando escutava isso lá nos meus amigos chineses, era direto, jingtian zhenmeyan? Jingtian zhenmeyan? Olha que interessante. Fica menorzinho ainda. E vou falar mais, já escutei também o zhenmeyan sem o jingtian. Olha que legal. Você pode ir simplificando a frase. Jingtian zhenmeyan? Hoje, como você está, né? Esse zhenmeyan já é como você está, né? Como é que você está sentindo, qual é a sua situação, é como você está mesmo, tá? Então, e já escutei só o zhenmeyan. Já uma amiga minha já chegou para mim, zhenmeyan, já tomei até um susto assim, zhenmeyan. Ela tá querendo saber como que eu estou. Então, quando a gente tá falando com amigos próximos, pode direto perguntar, jingtian zhenmeyan? Hoje, como você está? Vamos ver agora como que a gente vai escrever isso. Aí agora é a hora do treinamento, tá? É da mão na massa. Eu vou digitar, você vai ver como que eu tô digitando e aí você vai digitar aí também, tá? Vamos lá. Vamos lá, todo mundo tá vendo, né? Vamos lá. Primeiro botar meu teclado. Por isso que é importante ter o teclado para acompanhar a live, para poder treinar junto, né? Então vamos lá. Ni jingtian. Ni jingtian
怎么样? 你今天怎么样? Tá nítido para vocês? Eu boto uma cor mais forte. 你今天怎么样? Lembrando que quando a gente digita no teclado, eu gosto de digitar a frase toda de uma vez, mas você pode digitar aos pouquinhos também. Eu digito a frase toda de uma vez, principalmente se é uma frase muito usada. Por quê? Porque o próprio teclado já me traz aqui os ideogramas na sequência certinho. Só tem que dar uma verificada, né? Para ver se ele colocou os ideogramas certos. A gente passa para lá e pronto, tá a nossa frase. Mas você pode escrever também aos poucos. Ni, aí aperta lá no ni. 今天, o bloquinho hoje, 今天, aí seleciona 今天. Aí depois, 怎么样? 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 Aí é um bloquinho, né, de 3 ideogramas. 怎么样? É uma expressão, na verdade, né? 怎么样? Aí seleciona esse bloquinho. Então tem essas duas formas de escrever, tá? Ou escreve a frase toda, digita, né, a frase toda de uma vez e seleciona o bloco todo, ou vai aos pouquinhos, tá? Esse amanhã, ele serve também para saber assim como que estão as coisas, né? Então, por exemplo, a gente aprendeu lá na websérie montando bloquinhos de ideogramas na aula 1, né? No primeiro episódio. A gente aprendeu esse bloquinho aqui, 工作, 工作, que representa trabalho. Quem participou aí da gravação, e quem já viu a gravação, né, o vídeo, sabe? A gente já fez esse... Deixa eu botar outra cor para não ficar igual. A gente já fez esse bloquinho aqui, 工作, que é o trabalho. Então, só para mostrar como usar o 怎么样, a gente pode colocar 工作怎么样? 怎么样? 工作怎么样? Como está o seu trabalho? Como está o seu trabalho? A pessoa pode perguntar isso também, né? Eu estou trazendo assim só o exemplo da questão do 怎么样? Opa! Deixa eu mudar de cor aqui. 工作怎么样? Olha que legal. É uma expressão, né? 工作怎么样? Então, como está o seu trabalho? Tá? Essa é a ideia do 怎么样? Como está, né? Como tem passado, né? Como está a situação que você botou aqui na frente, né? 工作怎么样? Aqui no caso, 你今天, você hoje, 怎么样? Como é que você está hoje, né? A gente viu aqui a estrutura da frase, essa estrutura de frase aqui, que é uma estrutura onde você coloca um elemento de tempo aqui. No caso, hoje, né? 今天, você colocou esse elemento aqui, logo após o sujeito, poderia ter colocado até antes do sujeito. Estaria certo também. 今天, 今天. 今天, 你. Opa, vamos botar as cores bonitinhas para poder ficar fácil de visualizar. 怎么样? Aí esse 怎么样é em verdinho que eu botei, né? Repara que esses elementos que fazem a relação de quando aquilo ali está acontecendo, né? Ele pode vir depois do sujeito, ni, aí depois 今天, aí o resto da frase, ou 今天你, aí o resto da frase, tá? Isso aí é uma estrutura que a gente já viu numa aula anterior, né? Onde a gente coloca o tempo. O tempo pode vir antes do sujeito ou depois do sujeito. Nunca vai colocar o tempo, né? Um elemento de tempo no final da frase. Porque a gente já viu lá na websérie Chinês Iniciante que a gente não tem aqueles tempos verbais em chinês como a gente tem em português, né? Em português a gente tem um monte de formas verbais, tempos verbais. Em chinês não. Mas para você indicar o passado, o presente e o futuro, a gente usa pequenos elementos na frase. Um dos elementos é a própria indicação aqui de hoje, amanhã, ontem, agora, nesse exato momento. Então a gente tem alguns elementos de tempo
tá? Eu não vou começar a chamar isso de advérbio de tempo, eu não vou começar a chamar isso para não aprofundar em gramática, porque a gramática chinesa ela é muito mais simples do que a nossa. Então, para não confundir, a gente chama de elemento de tempo, tá? E o zamanhã, a gente acabou de ver que é como está, né? Como você está ou como está. Aqui no caso eu troquei esse ni, eu troquei por工作, trabalho. Então, trabalho, como está? Só pode ser o seu trabalho. Eu tô perguntando para você, então não preciso colocar ni, tá? Poderia colocar um outro exemplo aqui. 新的工作, olha que legal. 新的工作 é o seu trabalho novo. Seu novo trabalho. Olha, a gente pode montar frases. 新的工作怎么样? Ó, 新 é novo. De é um conectivo. A gente usa ele para conectar o trabalho ao novo. Então, 新的工作 é o seu trabalho novo, seu novo trabalho. 怎么样? Como é que está? Tá? Então, você vê, o 怎么样, ele é muito legal, ele é muito usado. E ele é muito usado no dia a dia na China também. Eu escutei isso muito, falei também muito, cumprimentava as pessoas que eu conhecia, que eram meus amigos próximos, com 今天你怎么样? Ou às vezes só o 怎么样, como já chegaram para mim perguntando 怎么样, tá? Então, vamos treinar mais um pouquinho aqui. Quem estiver assistindo a gravação, treina escrevendo nos comentários, tá? Porque o barato dessas gravações é o seguinte, é você realmente receber a informação e depois digitar e selecionar o ideograma, tá? Porque você aprendendo a fazer isso comigo aqui, você pode chegar depois e colocar todas essas frases no Anki, por exemplo, que é um aplicativo gratuito que a gente usa para treinar, né? Para treinar a repetição espaçada de uma forma inteligente, de uma forma produtiva, né? Você mesmo monta o seu baralho no Anki, tá? Por isso que é importante. Então, vamos trabalhar com essas três possibilidades aqui. Vamos escrever novamente, tá? Quem tiver assistindo a gravação, escreve nos comentários com a gente. Vamos lá. 你今天怎么样? 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 Aí repara que você escutando isso e aprendendo aqui como que você vai digitar, daqui a um tempo, com o treinamento, a gente sempre volta e repete algumas frases, né? Vai automaticamente, você vai ouvir, vai conseguir escrever e vai conseguir selecionar os ideogramas corretos praticamente no piloto automático. E com essa atividade, né, de compreensão auditiva, você entender o que está ouvindo, saber escrever, saber selecionar os ideogramas, na hora de falar, a pronúncia vem naturalmente, porque você conseguiu organizar tudo isso no cérebro de uma forma tranquila, de uma forma clara. Você teve clareza na hora de aprender, então na hora de pronunciar vai vir, não precisa ficar assim, ai meu Deus, qual era o pinyin mesmo? Qual era o tom daquele pinyin? Qual era não sei o que daquele pinyin? Aí você não fica assim nesse raciocínio louco do pinyin, entendeu? Você vai gravando aquele som naturalmente, relacionando com esses ideogramas, né? E relacionando com a forma de digitar, tá? Então, 你今天怎么样? Todo mundo escreve, né? E o pessoal que está acompanhando a gravação já está escrevendo aqui em cima no chat, né? Mas quem estiver assistindo a gravação já na playlist, não deixa de escrever nos comentários, não deixa. Esse exercício não existe assim. Eu não conheço nenhum lugar que tenha um exercício como esse. Essa é a sua oportunidade de treinar. E é um treinamento muito poderoso. Tá? Então não tenha vergonha, se errar não tem problema, a gente corrige, sabe? Não tenha vergonha, escreve mesmo. E se você não tem o teclado configurado, tenta configurar, dá uma olhada na descrição aqui do vídeo gravado, que eu vou colocar a descrição do vídeo para te ajudar a configurar esse teclado. Na própria descrição do vídeo vai ter lá algum link ou alguma informação para poder te ajudar, tá? Então, todo mundo selecionando os ideogramas que eu coloquei aqui, tá? Daqui a pouco eu vou corrigir o pessoal do chat. Então, vamos para a próxima.
Agora a gente vai inverter, né, o sujeito e colocar só... Nossa, ficou verde de novo. Vamos pro azul. Não, agora eu começo com 今天你怎么样？今天你怎么样？今天你怎么样？今天你怎么样？ Todo mundo escrevendo. Então, 今天 hoje. Deixa eu tirar isso daqui para não confundir. 今天 hoje, 你 você, 怎么样 como está? Tá? Vamos agora para o próximo. 新的工作，新的工作。 Deixa eu botar em azul. Ele ficou sempre em verde, né? Xinda. 工作。新的工作。怎么样？ Olha que legal. 新的工作怎么样？ Lembrando que quando eu digito no teclado, eu digito de uma única vez. Vou digitar de novo. 新的工作怎么样？ Você pode digitar por bloquinho, separado ou de uma única vez, né? Porque às vezes você pode digitar uma frase inteira dessa e o seu teclado não trazer os ideogramas todos que você precisa, os ideogramas corretos. Então você vai de pouquinho em pouquinho. Mas repara que eu digito de uma vez, eu não dou espaço. Eu não aperto Enter para dar espaço. Então, 新的工作怎么样? Você repara que entre sim e de tem um espaço aqui, né, no alfabeto romano, nessa parte que aparece o alfabeto romano, com um tracinho em cima. Mas isso aqui quem faz é o próprio teclado. Eu não sei se o teclado de vocês aparece esse tipo essa forma aqui, né? O meu aparece. Mas não sou eu que coloco esse espaço, eu digito de uma vez, tá? Não coloco esse espaço. E até porque essa parte aqui, eu tô parando assim devagarzinho para mostrar para vocês como que digita, né? Mas no dia a dia você vai... nem olha para isso aqui, você vai da sua cabeça já digitar e já selecionar os ideogramas, né? Então, vamos lá. 新的 novo, novo. 工作 trabalho. 怎么样 como está, né? Então, como está, como vai no seu novo trabalho? Aqui eu omiti o sujeito ni, né? Então, eu já boto direto. 新的工作怎么样? O seu trabalho novo, como está? Beleza? Agora a gente vai... esse aqui eu já tinha falado. 今天怎么样? Vamos praticar um pouquinho. Vamos praticar um pouquinho com esse aqui. Sem o ni agora, né? Vamos direto pro 今天怎么样？今天怎么样？今天怎么样？Que é a forma mais assim usada mesmo, né? Para perguntar como que você está, né? Como você está? 今天怎么样？ Como que você está? Você pode, enfim, encontrar com um amigo seu que você vê, né, frequentemente. E aí, como é que você está hoje? 今天怎么样? Tá? Todo mundo escrevendo. 今天怎么样? E como eu já escutei bastante, só o 怎么样? Eu já escutei bastante assim. 怎么样? Mas era uma amiga bem próxima mesmo, 怎么样? A gente se via quase todo dia, na verdade, né? Então, era quase que um... 怎么样? Era quase que um oi mesmo, mas só que 怎么样 é como você está, né? 怎么样? Todo mundo escrevendo, né? Maravilha. E agora a gente vai ver uma outra forma de perguntar como você está, né?
mas quando você não vê a pessoa há algum tempo, e também com certeza uma pessoa conhecida sua que tem um grau de intimidade muito grande, um amigo bem próximo seu, alguém que você realmente tenha intimidade para perguntar como ela está, né? Então é uma outra forma bem usada, que seria como se fosse em português, antes de eu colocar o colorido aqui, só para dizer assim, como se fosse em português, seria assim: nossa, quanto tempo que eu não te vejo, como é que você tem passado, como é que você tá, mas no sentido assim, como é que você tem passado, como é que tá a tua vida, no sentido assim, de você encontrar com uma pessoa que você não vê há muito tempo e como você tem passado, não exatamente como você está, né? Mas lembra, em chinês a gente não tem a conjugação verbal, em português a gente ainda consegue fazer uma conjugação verbal e mudando o tempo verbal também, né? Conjugação e mudança de tempo verbal para trazer uma ideia, né? Uma coisa é perguntar como você está e como você tem passado. São diferentes, né? As colocações, né? Mas aqui em chinês a gente continua trabalhando com o nosso 怎么样. Lembra, a gente acabou de ver 怎么样, que é como você está. Mas nesse sentido aqui, é como se fosse em português, como você tem passado. Por quê? Porque faz muito tempo que eu não te vejo. Hao jiu bu jian le, hao jiu bu jian ni. A gente pode falar assim. Hao jiu bu jian é uma expressão, hao jiu bu jian, 4 ideogramas, que representa o nosso... nossa, quanto tempo, quando a gente fala assim, né? Nossa, quanto tempo. Mas repara, não é a tradução ao pé da letra. Vamos lá. How é bom, né? Mas aqui ele não tem o sentido de bom, ele tem esse sentido de quanto, mas no sentido de quanto tempo. Por quê? Porque esse Joe também tem o sentido de tempo. Então, how Joe é há quanto tempo. É como se fosse uma tradução para há quanto tempo. Tá? Como se fosse uma tradução. Repara que não é a tradução ao pé da letra. Cada ideograma tem o seu sentido. Mas aqui a gente considera how Joe como se fosse há quanto tempo. Bu jian, não ver, né? Não ver. Bu é não. Jian é ver ou encontrar. Então, bu jian é não ver. Então, há quanto tempo que eu não te vejo? É como se fosse essa expressão em português, tá? Hao jiu bu jian. Aí a gente ainda tem uma variação aqui que eu já escutei bastante. Assim, com um ni aqui, o pessoal bota um ni aqui. Hao jiu bu jian ni. Aí você ainda coloca aqui um ni aqui no final. Hao jiu bu jian ni. Há quanto tempo que eu não vejo você? Tá? Olha que interessante. Hao jiu bu jian ni. E também já escutei bastante Hao jiu bu jian le. Hao jiu bu jian le. Tá? Esse le aqui para enfatizar, tá? Então, na verdade, o que a gente pode aprender no livro é o Hao jiu bu jian, que seria há quanto tempo que eu não te vejo, tá? Aí você vem sui jin, recentemente, sui jin, recentemente, 怎么样? Como você está? Então, continua sendo o nosso 怎么样, que a gente pergunta aí no dia a dia para quem você tem intimidade. Mas a gente coloca sui jin 怎么样 para dizer assim, recentemente como você está. Por quê? Porque já tem um tempo que eu não te vejo. Hao jiu bu jian, hao jiu bu jian, já tem um tempo que eu não te vejo, tá? Então, é uma estrutura. Hao jiu, há quanto tempo? Bu jian. Bu jian. Vou botar em outra cor aqui. Hao jiu bu jian. Hao jiu, há quanto tempo? Bu jian. Não vejo. Então, há quanto tempo eu não te vejo? Nossa, há quanto tempo eu não te vejo? É como se fosse isso, né? Sui jin, recentemente, 怎么样? Como você está? Repara que eu não botei ni 怎么样, eu tirei o você daqui, né? Não precisa, porque a expressão que eles falam é 最近怎么样, mas só pode ser você, porque eu estou perguntando para você, né? Então, é como você está, mesmo não tendo colocado o ni ali, tá? Então, essa é uma forma muito usada
quando você encontra com alguém que você não vê há um tempo e você quer saber como é que tá a vida dela recentemente, né? A gente não usa isso em português, né? Recentemente, como você está? A gente não tem esse hábito, mas é essa ideia que carrega essa outra forma de perguntar como você está, tá? 好久不见，最近怎么样？Tá? Então fica uma forma bem chinesa mesmo, assim, da raiz mesmo. O pessoal usa bastante lá quando encontra com alguém que não vê há um tempo. Então vamos agora treinar, né? Você aprendeu uma frase, agora a gente vai fazer o treinamento. Vamos lá. Vamos começar com essa primeira parte aqui, tá? Com essa primeira parte. 好久不见，好久不见。Repara, se você fica lendo pinyin, você não vai ler corretamente. Você não vai ler corretamente, porque aqui não é Jiu e aqui não é Jian, tá? Então, é uma coisa que você vai ter que aprender agora. Quando você escutar Hao Jiu, esse Jiu que você está ouvindo, você vai digitar J-I-U. E isso se repete toda vez que você escutar Jiu, que é um dos sons, um dos poucos sons, né, de todos os sons chineses, né, que montam frases, montam bloquinhos, né, de ideogramas, você vai pro J e U, tá? Então não pega o pinyin e fica decorando, escuta e aprende como se escreve, que é mais fácil, tá? Então Hao Jiu, J e U no Jiu, Bu Jian, Hao Jiu Bu Jian. Bu, aqui, é o BU. Repara, eu vou até falar sobre o Bu agora. Bu, Jian. Bu é não. Vou até destacar ele aqui. Bu é não. O som dele é quarto tom, é o tom forte, é Pu. Ele sozinho, ele é Pu. Mas se ele tiver num bloquinho como esse daqui, por exemplo, Pu Jian, que o que vem logo após ele também é quarto tom, porque Jian é quarto tom também, Pu Jian. Os dois são quarto tom, eles separadamente são quarto tom. Pu Jian. A gente pronuncia o Bu, esse aqui, Pu. A gente não vai pronunciar no quarto tom, a gente vai pronunciar no segundo tom, Bu, Bu, assim aquele tom que sobe, Bu, tá? Então, a gente pronuncia esse bloquinho assim, Bu Jian. Repara, Bu Jian. Hao Jiu Bu Jian. Por isso que quando você escuta Hao Jiu Bu Jian, esse Bu não é quarto tom. Se fosse quarto tom, seria assim, Hao Jiu Bu Jian. Mas não é assim que a gente escuta, não é assim que se pronuncia. Por quê? Porque quando você tem um quarto tom depois do Bu, esse Bu, ele vai para segundo tom, tá? É para dar fluidez na fala mesmo. E na verdade, vamos lembrar de uma coisa, antes da escrita veio a fala, né? Antes da escrita veio a fala, antes do ideograma veio a fala, antes do pinyin veio a fala. Então, a gente primeiro escuta como se fala e depois cria regras para mostrar. O pinyin veio a ser criado assim 5.000 anos depois que foi criado foram criados ideogramas. Então, assim, não fica preso lá no pinyin que, mas o pinyin ele é quarto tom, mas aí eu escutei e não escutei ele como quarto tom, escutei como segundo tom. Esquece esse negócio lá do pinyin. Preste atenção como que se fala, como você vai escutar. Bu Jian, Bu Jian. Por quê? Porque Jian é quarto tom. Então existe como se fosse uma regra aqui depois que você cria o som, né? A linguagem já existe, aí veio as imagens dos ideogramas, depois foi criado o pinyin, aí depois é que foram ver aí, mas aqui o Bu, ele pode ser em quarto tom, mas aqui ele está em segundo tom. Então criaram tipo uma regra de mudança de tom. Mas, gente, não precisa ficar assim, vamos decorar a regra de mudança de tom, quando toda vez que o próximo for quarto tom, o Bu, não sei o quê. Gente, não fica preso nisso. Escuta como que as pessoas falam na China, né? Ou com um chinês que você está conversando, ou você está aprendendo aqui como que eles falam lá, e memoriza como que tem que ser, como que as pessoas falam. Em vez de partir do pinyin para poder
falar, você parte da compreensão auditiva de uma forma como eles falam lá para poder chegar na sua pronúncia correta, tá? Porque isso é uma dúvida de muita gente, tá? Então, 不见, quando você escutar qualquer coisa 不见, que seja 好久不见, quando você escutar isso, não precisa ficar pensando, ué, mas o bu não era quarto tom? Não precisa ficar pensando nisso, tá? Porque existe essa regrinha aí que criaram de mudança de tom, que eu acho que você não precisa ficar também raciocinando em cima, é só você aprender como que se fala ouvindo as pessoas, ouvindo um professor, ouvindo um chinês falando, tá? É a melhor forma, tá? Então, 好久不见, 好久不见. Aí, ni, eu tô com ni na cabeça, de novo. 最近, eu tirei o ni, né? Tirei o ni, não precisa do ni. Então, 最近, recentemente, 怎么样? Vamos agora trabalhar esse aqui. 最近, 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 recentemente, 怎么样? Não coube, né? Deixa eu vir pra cá. Todo mundo escrevendo esse aqui. 最近, 最近, 怎么样? 最近怎么样? Tá? Esse 最近, vou falar um pouquinho dele. 最近, olha que legal. 最 é um ideograma que traz a ideia de... Como que eu vou traduzir? Eu não queria traduzir, eu queria trazer uma ideia. Eu acho mais fácil trazer uma ideia para você poder gravar. É o mais... Aí no caso, tim é próximo. Então é o mais próximo, tá? É o superlativo que chama em português. Mas eu não quero trazer esse tipo de gramática, vamos dizer assim, porque o chinês é muito simples, eu não quero ficar comparando com o português para não ficar confundindo a cabeça de ninguém. Então, assim, é o mais próximo. Se você olhar ele separadamente, seria assim, o mais próximo. O mais próximo. Porque tim é próximo, tá? Então, o mais próximo, como está? Então, 最近 é recentemente, é a ideia de recentemente. Tá? É recentemente. É num tempo mais próximo, recentemente. Tá? 最近怎么样? Eu evito o máximo trazer palavras que lembrem a gramática em português. Eu evito o máximo. Porque o chinês ele tem uma gramática muito simples. Aí quando a gente tenta ficar comparando com o português, chega uma hora que não bate. Chega uma hora que não dá, que não bate. Porque não é igual, é outra coisa, né? A gente trabalha com ideias aqui. Então, 最近 é o mais próximo ou recentemente, tá? Agora sim a gente vai ver as formas que... Algumas formas que você pode responder essa pergunta, tá? Algumas formas que são formas usadas pelos chineses para responder essa pergunta de como você está. 你怎么样? 今天怎么样? 好久不见? 最近怎么样? Essas formas de perguntar como você está, né? Então agora a gente vai ver algumas formas. Vamos lá. Ah, e só um detalhe. Depois que alguém que tem intimidade com você pergunta como você está, você também tem intimidade para falar da sua vida. Você pode contar realmente como está a sua vida, tá? Se você quiser dar uma resposta rápida, eu vou te ensinar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas para você responder. Para você dar aquela resposta rápida. Mas se você quiser contar como está a sua vida, você pode ter tranquilidade em contar, porque se ele te perguntou como você está, ele quer realmente saber da sua vida. Então você pode, se você tiver vocabulário para desenrolar uma conversa, você pode falar tudo, tá? Fala do seu trabalho, da sua vida, em casa, você pode desabafar. Mas se você quiser uma resposta rápida, você vai aprender 7 formas agora, tá? 7 formas para responder como você está. Então vamos lá. A primeira forma, né, que eu trouxe aqui é o seguinte: 还好, 还好. Essa forma 还好, ela representa... Deixa eu até isolar ela aqui para não ficar confuso. Vou botar separado, tudo separadinho.
Essa primeira forma aqui, hai hao, é uma forma muito usada. É uma forma assim, muito usada mesmo. É uma resposta na ponta da língua. Você pode até decorar isso. A pessoa te pergunta, como você está? Você pode responder só isso. Hai hao, hai hao. Hai hao representa que tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque hai é ainda. Esse hai aqui, ainda. Hao é bom, bem, tá? Boa. Então, quando você tem esse bloquinho hai hao, ele representa, ele carrega a ideia de estar tudo bem. Repara, não é uma tradução de frase, porque não tem está tudo bem, não é isso. É a ideia que esse bloquinho hai hao representa, tá? Então, hai hao. Depois, no final, a gente vai escrever todos eles, tá? Por enquanto, eu estou apresentando, você vai me ouvir e já tenta pela compreensão auditiva ir escrevendo aí no chat, tá? E quem estiver assistindo a gravação, já tenta pela compreensão auditiva escrever nos comentários, tá? Você vai ouvir, vai digitar e vai selecionar esses ideogramas aqui para treinar, tá? E se não souber, se tiver um pouco de dúvida, espera um pouquinho que no final eu vou fazer vou escrever todos eles, tá? Vou escrever todos eles. Então, hai hao é uma forma muito especial, assim. Você pode decorar isso agora. Se alguém te perguntar como você está, você vai falar hai hao, tá? Hai hao. Vamos pro segundo. Segunda forma de falar. Vou colocar outra corzinha aqui fofa. Vai azulzinho. Hai kei. Hai kei. Repara, são 3 ideogramas. É um bloquinho de 3 ideogramas que quer dizer tudo ok. Tudo bem também, né? Mas agora no sentido de tudo ok. Por quê? Porque hai é ainda, como a gente já tinha visto. Kei é poder. Só que aqui nesse sentido, ele está no sentido de ok, tá? Esse kei, ele é como se fosse assim uma confirmação. Então, ele serve como um ok também, tá? Então, hai kei, representa tudo ok. Então, tudo bem, tudo ok. A gente não traduz ao pé da letra. A gente vê o sentido que o bloquinho está trazendo pra gente, tá? Então, essas duas formas você pode sempre responder. Deixa eu botar bonitinho aqui. Essas duas formas você pode sempre responder. Se alguém te perguntar como você está, você tem duas formas na ponta da língua. Hai hao e a outra hai kei, tá? Então, são duas formas que não tem erro, né? Agora a gente vai ver uma outra forma que também é bem usada. Já escutei algumas vezes, mas não é tão forte como hai hao ou então hai kei. Esse hai kei eu escutava muito assim na China. Agora a gente vai ver essa outra forma aqui, bu zuo. Esse bu zuo, ele representa não errado, ó, zuo. Só esse aqui, zuo. Deixa eu botar uma corzinha nele. Só esse daqui ele representa erro ou errado. Erro ou errado. Mas quando a gente bota pu na frente, a gente está falando não erro, não errado. Então, é como se o bloquinho quisesse dizer assim, não tem nada de errado comigo. Então, eu tô bem. Então, é uma forma de dizer que tá bem quando você tem esse bloquinho bu zuo. E ele também acontece a mesma coisa do quarto tom, porque zuo é com o quarto tom também. Então o bu, ele perde a quarto tom e vai para o segundo tom, então fica bu zuo, tá? Olha que legal. Então você, quando quer dizer que tá bem, você pode dizer que bu zuo, né? Nada mal, é como se fosse um nada mal. É como se fosse isso mesmo, nada mal. Nada de errado. Então, é uma forma positiva, apesar de ter um não aqui, mas é uma forma positiva, né? De você dizer que tá bem, tá? Vamos passar pro próximo. Então, agora a gente vai ver uma outra forma de responder quando alguém te pergunta como você está em chinês. Quando alguém pode te perguntar, 今天怎么样? Ou então, 最近怎么样?
e você quer responder que você não está bem. Vamos supor que agora você está falando assim, que você não está bem, tá? A maneira de você responder é pu, a gente já viu, pu, que é o não, 怎么样? Opa, 怎么样? Pu, 怎么样? A pessoa te perguntou 怎么样? Aí você coloca um não na frente, olha que legal. Bu, 怎么样? Quando você coloca um não na frente, essa expressão, putz, amanhã, representa que você não está bem, tá? Não é aquela tradução ao pé da letra, como eu disse, né? Porque amanhã é a pergunta como você está. Quando a pessoa responde putz, amanhã, ela está dizendo que ela não está bem, tá? Então, putz, amanhã, não estou bem. Aí ela pode explicar por que ela não está bem, né? A pessoa vai poder falar, eu não estou bem, putz, amanhã. Aí a outra pode perguntar por que não está bem, aí você vai desenrolar uma história ali, num diálogo, por que você não está bem, tá? Então, se você falar, putz, amanhã, espere que ela vai querer saber por que você não está bem, obviamente, né? Se ela está perguntando, ela está interessada em você, né? Assim, quer saber como é que você está realmente, tá? Putz, amanhã. Legal. Uma outra possibilidade aqui seria essa frase aqui, inclusive com... Eu vou só colorir primeiro, inclusive tirando o sujeito, assim, você pode responder a frase toda com o sujeito ou só essa parte aqui sem o sujeito, tá? Tanto faz. Então, a gente vai falar assim, 我很忙 eu estou muito ocupado. 很忙 é estar ocupado. 忙 é estar ocupado, é ocupado, né? Então, 我很忙. Se a pessoa pergunta para você como você está, você pode responder isso. Eu estou muito ocupado. Isso é uma resposta para esse tipo de pergunta, tá? 我很忙 e também 很忙 sem o sujeito 我. Você pode dizer direto 很忙, tá? Na compreensão auditiva pode ser que você não consiga escrever sem ver primeiro como escreve. Não tem problema, a gente vai passar depois todos e aí você vai aprender como que escreve, tá? Mas quem já conhece os ideogramas pode escrever tranquilamente, tá? Então uma das possibilidades, uma das respostas que você pode dar é que você está ocupado. 我很忙, eu estou ocupado. Lembrando que aqui é a mesma coisa. 很, ele sozinho representa muito, né? Então uma tradução ao pé da letra seria assim, eu muito ocupado. Seria essa a tradução ao pé da letra. Mas a gente sabe que esse han aqui, ele está substituindo, né, o verbo ser ou o verbo estar, né? Então ele está só conectando mesmo o sujeito a um adjetivo, tá? Ele está aqui como um conector de sujeito com adjetivo, tá? Então, e aqui no caso, estou ocupado, tá bem? Eu tô vendo que o pessoal já tá escrevendo, que legal. Só com a compreensão auditiva, muito legal. Acharam mesmo. Muito legal mesmo, eu fico super feliz. Quem estiver assistindo a gravação, não deixe de escrever nos comentários, tá? Tenta fazer com a compreensão auditiva. 我很忙. Se não conseguir, espera só um pouquinho que eu vou passar um por um, a gente vai escrever junto, tá? Para você poder sair daqui dessa aula com tudo certinho, organizadinho aí no cérebro, tá? Muito bom. Agora vamos para o próximo. Mais uma forma de responder, tá? Mais uma forma de responder. Da mesma maneira que eu falei anteriormente, a gente pode escrever com o sujeito ou escrever sem o sujeito. Deixa eu só botar colorido. Eu fico colorindo isso na frente de vocês porque eu quero que primeiro você tenha uma visão do preto e branco e tente já exercitar no preto e branco se você reconhece alguma coisa. E depois eu separo os bloquinhos no colorido, para você poder fixar, para você poder organizar isso tudo no cérebro, tá? Então vamos lá. 我很累. 我很累. Eu estou cansado ou cansada. 很累 é cansado ou cansada. Repara que não tem esse negócio de feminino e masculino, é uma imagem. Lei é uma imagem que serve para quem estiver falando, seja homem, seja mulher. Então, 我很累.
eu estou cansada. Ou se for um homem falando, eu estou cansado, tá? Podendo omitir o o, fica só o 很累. 很累. Então, se a pessoa te pergunta, 最近怎么样? Ou 今天怎么样? Aí você vai responder 很累. Você já pode ir direto, 很累, estou cansado. Tô cansada. Aí você depois explica por que você tá cansada. Ah, tô mudando de prédio. Alguma coisa deve estar acontecendo na sua vida para você dar uma resposta que tá cansada, né? Mas é uma resposta possível de uma forma que eles usam isso, tá? Eles usam 很累. E agora vamos para mais uma que eu também tô colocando aqui sempre o o, eu, mas podendo omitir, né? Você não precisa falar completo, eu tô trazendo a frase completa, mas você pode simplesmente falar 很困. Agora esse aqui, ó, 很困. 我很困. Aí repara na compreensão auditiva, ó. 我很困. É K-U-N, mas no som é kun. É como se fosse assim um... Como que eu vou trazer esse som? Kun. É como se fosse assim. Kun. Alguma coisa assim. Mas para escrever é K-U-N. Kun. A gente não fala devagar, a gente fala rápido. Ainda mais que é quarto tom. 很困. 很困. Mas não chega a ser um kun. É um kun, tá? 我很困. Então, esse som kun, quando você escutar, você já vai pro K-U-N para digitar, tá? A gente vai fazer um por um, tá? Eu estou com sono, estou sonolento, Quer dizer, a gente falou que tá 很累, é cansado, mas aqui é quando você tá com sono. Vamos supor, a pessoa trabalha num plantão, né? Chegou do plantão, encontrou com alguém, aí não dormiu à noite porque estava trabalhando no hospital, lá no plantão, aí fala, eu tô com sono. É natural você tá com sono depois de um plantão de trabalho, né? Então você pode também responder. Então é mais uma maneira de responder. Então você já tem várias formas aí, você tem um monte de vocabulário já para responder quando alguém te perguntar como você está, tá? Então agora vamos passar essas formas, vamos escrever juntos, tá? Vamos escrever juntos. Todo mundo com teclado. Agora sim, quem tiver no chat ao vivo aqui, escreve tudo de novo comigo, e quem tiver assistindo a gravação, não deixa de fazer esse exercício, tá? Não tenha vergonha. Escreve nos comentários, aproveita o YouTube como uma plataforma de ensino, tá? Olha para isso aqui como se fosse uma plataforma de ensino, tá? Então aproveita essa ferramenta, não fica só olhando. Bota a mão na massa e escreve, tá bem? Então vamos lá. Primeiro, 还好, 还好, 还好. Primeira forma, tá? 还好. Vamos pro próximo. 还可以. Opa, entrou. Desculpa, vou de novo. 还可以. Tá vendo que no piloto automático a gente às vezes digita e até digita errado? Então é só prestar um pouquinho de atenção para pegar e digitar certo e olhar os ideogramas para ver se estão certinhos, tá? 还可以. 还可以. Tá tudo ok, né? 还可以. Vamos pro próximo. Agora, esse é legal, hein? Esse é legal. 不错. Olha que legal. Você vai escutar. 错. Olha, escuta, gente, compreensão auditiva. 错. 错. Representa errado, erro, tá? 错, 不错. Não erro, não errado. Sendo que esse 错, ele é quarto tom, além de ser quarto tom, ele é com C, tá? 错. Eu diria que quando você escutar e quando você for pronunciar, você vai pronunciar como se fosse um som de TS, T de tatu S, sapo. Tso, ts, ó, ts, tso. É como se fosse pronunciar um TS, tá? Quando você escuta é assim, butso, butso. Mas na hora de escrever,
esse sonzinho de TS é com C, tá? C-U-O, butso. Se você não digitar com C, não vai aparecer o ideograma tso, não vai aparecer esse ideograma, tá? Você pode até tentar digitar aí com S, ou sei lá, com TS, não vai aparecer o ideograma que você quer. Para aparecer o ideograma, você tem que digitar com C-U-O, tá? Então, butso. E acontece exatamente aquilo que eu falei da mudança de tom. Bu é quarto tom, ele sozinho, né? Mas nesse caso é um bloquinho onde os dois são quarto tom. E aí o bu, ele vira segundo tom. Por isso que a pronúncia desse bloquinho é butso. Butso, tá? Então quando você escuta, é legal isso. Eu quando estava aprendendo chinês lá na China mesmo, eu escutava as pessoas falando butso, butso, e aquilo ficava na minha cabeça. Por que o bu é quarto tom e ele está falando em segundo tom? Aquilo ficava realmente martelando. Porque eu não sabia que tinha o que eles chamam na gramática lá, enfim, nos livros, de regra de mudança de tom. Mas na verdade, antes do pinyin veio a língua falada, né? A língua falada é muito mais antiga. É assim que se pronuncia, para dar fluidez na fala. Então, butso também é segundo tom e depois o quarto tom, tá? Então, butso. Então, repara, tso é errado, errado, né? Butso é não errado. Então, se é não errado, é correto, né? Só que nesse sentido aqui, quando a pessoa fala butso, ele está dizendo que tá tudo bem, está bom, está tudo bem, tá? Você pode usar esse butso até para elogiar alguém, né? Alguém que fez, por exemplo, eu posso até como eu quero elogiar vocês que estão aqui no chat, aqui acompanhando essa live terça-feira à noite aqui, 2 horas de live já, 2 horas de aula aqui gravando, e eu quero dar um incentivo aí para vocês e elogiar e ver, poxa, vocês estão escrevendo, todo mundo escrevendo direitinho, butso, é que tá tudo certo, eu tô confirmando ali que tá tudo certo, tá tudo bem, tá? Butso, muito bom, né? Quase que muito bom. Então, assim, repara, o bloquinho, ele não tem essa tradução só ao pé da letra, né? De não errado. Ele também tem uma tradução mais ampla, né? De tudo bem, tá? É tudo bem, bom, né? Então, butso. Esse é bem legal, por causa desse C, né? Porque a gente não escuta um C aqui, a gente escuta tss, tss. É como se fosse TS, é uma coisa assim, diferente, né? Tso, tso. Só que vai escrever com C, tá? Vamos pro próximo. Putz, amanhã. Aqui o pu, ele é com o quarto tom normal. Pu, amanhã. Putz, amanhã. Putz, amanhã. A pessoa perguntou, ni amanhã? Aí você vai responder, putz, amanhã. Putz, amanhã. Equivale ao não estou bem. Equivale assim, eu não estou bem. Tá? Não estou bem. Equivale, não é a tradução ao pé da letra, né? Equivale ao não estou bem. Tá? Então, putz, amanhã. Aí você vai se preparar para explicar por que você não está bem. Porque ela vai querer saber, obviamente, né? Vai querer saber por que você respondeu putz, amanhã. Até a gente mesmo, né? Assim, em português, né? Você pergunta, como é que você tá? Ah, eu não tô bem. A primeira coisa que vem na cabeça, mas por que você não tá bem? Me conta aí o que houve, né? É natural a outra pessoa querer saber o que aconteceu, né? Então, putz, amanhã. Então, se você responder isso, se prepara para continuar aí a conversa e dizer por que você não tá bem. Putz, amanhã. Próximo. Deixa eu fazer um, depois a gente treina o outro. Wohaman. Repara, Wohaman, esse man, ele tem um G no final, tá? Wohaman. Esse é o tipo de coisa que você vai ouvir, vai aprender como se escreve e daqui a pouco tá no piloto automático. Wohaman. Não parte do pinyin e fica pronunciando aquele pinyin para poder... Isso aí não organiza no cérebro, não é assim que você vai organizar. Parte do som com o ideograma, o que ele representa, né? Eu estou muito ocupado, e aí sim o som e como digitar esse som. Você está aprendendo aqui passo a passo como você vai digitar,
tá? Para isso que a gente faz essas aulas de treinamento, para você aprender dessa forma mais automática. Você vai ouvir, vai digitar, vai escolher o ideograma, tá? Então a gente trabalha um monte de coisa aqui nesse treinamento, né? Compreensão auditiva, como escreve, compreensão de leitura, porque você vai entender o que você está lendo, né? E reconhecimento dos ideogramas, que é o mais importante para poder organizar e ir acoplando mais coisas nas suas camadas de conhecimento, né? O Raman, ou então somente, né? Como a gente viu aqui embaixo, sem o sujeito, direto. Raman, Raman, Raman. Esse também pode ser direto. Raman. Olha quantas coisinhas que você pode responder, né? Isso aqui é fácil de decorar porque são bloquinhos pequenos, né? São expressões pequenas para decorar. Então você já pode ter um vocabulário aí para um diálogo, né? Por isso que lá atrás eu ainda falei, não pergunta ni hao ma, não pergunta ni hao ma, porque se você está perguntando isso é porque você tem intimidade com essa pessoa. Então pergunta ni zamanhã, ou então jin tian zamanhã, ou então zui jin zamanhã, tá? Fica mais do dia a dia mesmo lá de quem mora na China. Se você está assistindo isso e mora na China, você vai ver o que eu estou falando. No seu dia a dia aí, você vai começar a prestar atenção. Se você está aprendendo, né, agora, você vai começar a ouvir isso. Epa, eu já ouvi isso aqui na aula. Né? Para quem mora na China, essa aula daqui encaixa direitinho. Tá? Raman. Todo mundo escreveu, né? Vamos então. Wohanlei. 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 Eu estou cansado, eu estou cansada. Wohanlei. Repara, lei é fácil, né? Lei, ó, tem o L, E, I. Esse é fácil, esse não precisa de muita explicação para poder digitar. Você vai escutar, vai digitar. Agora tem que selecionar o ideograma que você quer, né? Wohanlei. Aí eu vou até colocar aqui um detalhe que é o seguinte, esse ideograma lei, esse aqui de cima aqui, deixa eu tirar isso daqui, não confundir. Esse ideograma de cima, quando você olha para ele assim, ele parece todo esquisito, né? Ele parece assim, nossa, é um complicado, não vou decorar. É o seguinte, a gente tem uma outra websérie aqui no canal que chama-se Passando a Limpo. Já tem 3 temporadas, cada temporada tem 8 episódios. E cada episódio tem de 1 a 2 horas, ou seja, a gente vê vários ideogramas. A gente pega o ideograma e desmonta o ideograma. A gente pega, olha em cima, no meio, embaixo, vê qual é a estrutura do ideograma, depois a gente vê parte por parte. Então, assim, se você tem dificuldade, né, de lembrar dos ideogramas, você tem dificuldade, assim, de... Ai, nossa, esse ideograma aqui me assustou, é muito complicado. Faz, agora que você sabe fazer, digitar, você tem o teclado, você já tem assim uma certa base, já passou pelo chinês iniciante, que é uma websérie anterior a essa daqui, vai ali no Passando a Limpo e faz aquelas aulas, sabe? Pega uma por dia para fazer e você vai parar de ter medo do ideograma assim, cheio de traço, sabe? Pega lá o Passando a Limpo que você vai gostar. Tá? Eu recomendo sempre. E a gente vai fazendo mais temporadas, sabe? A cada 8 semanas eu crio uma temporada de 8 semanas. Então, essas semanas, cada temporada são 8 aulas, uma por semana. Então, a gente vai aumentando as temporadas. A gente já vai para a 4ª temporada do Passando a Limpo, sabe? Isso com o tempo vai tendo um catálogo ali de exercícios e cada websérie tem um tipo de treinamento diferente. Então, esse canal aqui, ele é realmente uma plataforma de estudos. Tá? É diferente da minha plataforma fechada. Ele é diferente. Lá a gente tem outro tipo de exercício, a gente tem quiz, um quiz assim mais profundo, com várias frases, vários exemplos. A gente vê todas as estruturas de frases. Lá a gente tem uma coisa assim que acelera muito mais o aprendizado, mas porque eu não consigo nem colocar aqui. Isso tem que ser feito numa plataforma fechada, né? Mas eu tô dando só essa dica, porque às vezes a pessoa aprende assim uma frase, aí para nesse ideograma assim que é complicadinho, olha assim, nossa, mas cheio de traço e tal, aí já assusta e já fala, ah, não, muito complicado, quero ir embora. não precisa ir embora. A gente tem lá no Passando a Limpo vários
pedaços de ideogramas quando a gente estuda parte a parte, né? E tem os exercícios de estruturas também. Então, que não falta exercício para você não ter medo de um ideograma cheio de traço, tá? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui embaixo, Hanlei. Você pode responder só isso, Hanlei. Estou cansado, né? Estou cansada, Hanlei. E um outro, o Han Kun. Aí olha como a gente digita. Kun. O som que seria pra gente esse som de C, né? De kun, seria com C, a gente vai digitar com K. Olha que diferença. A gente não vai digitar com C. A gente vai digitar com C aquele outro som que a gente viu lá do bu tso, tso, que é aquele tipo TS. Tso, tso, bu, tso. Aí a gente digita aquele som com C. Agora, quando a gente tem um sonzinho desse, wohan kun, que para nossa pronúncia parece um C, a gente digita com K, tá? Isso não precisa ser decorado, não precisa ficar decorando esse tipo de coisa, não precisa decorar. Porque isso você vai fazer o treinamento aqui toda semana, e mais as webséries que já estão gravadas, que tem... Gente, eu não sei nem quantas horas tem ali de websérie gravada. Só o Catalogando Vocabulário, cada aula é 3 horas de gravação que estão lá na íntegra para fazer. Eu nem sei. São páginas e páginas e páginas de ideogramas para a gente estudar. E você pode fazer à vontade. Você faz um pouquinho por dia ali e você vai, com o tempo, no piloto automático, você vai escutar e já vai digitar e já vai selecionar o ideograma correto. Tá? Isso daí facilita na hora da pronúncia, porque você não fica decorando um monte de coisa, você vem naturalmente, porque você escutou tanto aquilo, você já sabe o que aquilo quer dizer, você sabe até escrever aquilo, que a pronúncia vem, tá? É um processo natural. Falar chinês é uma consequência dos treinamentos e não uma coisa que você vai ficar repetindo igual papagaio até pegar no tranco, porque pega no tranco com 20 frases, depois você não consegue mais, misturou tudo na cabeça. Porque, lembrando, o chinês é uma língua tonal e que cada som pode querer dizer vários ideogramas diferentes. Então, não dá para ficar começando a estudar querendo falar. Falar é consequência, tá? Então, wohan kun. E a gente pode fazer aqui só o Han Kun. Han Kun. Lembrando que você não vai ler como em português kun, kun. Não é assim, é kun. Kun, tá? Faz coloca o som no seu cérebro. Han Kun, Han Kun, Han Kun. Coloca esse som no seu cérebro, tá? E aí você já vai digitar direitinho, selecionar o ideograma, tudo limpinho, sem dificuldade, tranquilo. Você vê, quem tá aqui escrevendo em cima tá tranquilamente, né? Tranquilamente escrevendo, né? Por quê? Porque você vai fazendo toda uma construção para conseguir chegar no objetivo final, tá bem? Então essa foi a nossa aula 4, como dizer, como vai você em chinês e como responder também essa pergunta, tá? Vamos então para a aula 5. O próximo vídeo já vai ser a aula 5. Te vejo no próximo vídeo.